Um comentário aqui ligeiro sobre o Oscar ontem. A gente percebe como a população brasileira reagiu ao evento tradicional do cinema mundial, especialmente à premiação do filme Ainda Estou Aqui. Primeiro dizer que o filme, ele, independentemente de ter uma abordagem política, ele tem qualidade cinematográfica, ele tem qualidade artística. Ele não é panfletário, ele trata sobre o drama de uma família que sofreu perseguição e como a matriarca daquela família reagiu a essas perseguições e como ela conseguiu gerir não só o ambiente familiar, mas conseguiu lidar e resolver problemas da sua vida social e da sua vocação ali enquanto agente político, né? Enquanto uma pessoa vocacionada para a realização de um bem para a sociedade. Então, de certa forma, lutar pela liberdade, por mais que você esteja no erro ideológico, é um bem em si mesmo, é um fator positivo. Independentemente do erro da extrema esquerda, aí eu já estou politizando, né? Já entrando na questão política, politizando não, analisando politicamente, independentemente do erro da extrema esquerda ali, no período, porque de certa maneira queriam outra ditadura de uma outra perspectiva, você tinha indivíduos isoladamente resistindo ao regime militar que lutavam pelas liberdades individuais. E aí, já analisando o conteúdo político do filme, separando a qualidade do filme, que vale a pena, é um filme que tem qualidade e por isso mesmo justifica defendê-lo, a parte do mérito do filme, do conteúdo político, ela, da parte da extrema esquerda que está fazendo desse filme uma propaganda, é preciso dizer que eles não eram santos na história, né? Então, como eu disse, uma boa parte da esquerda queria uma ditadura marxista, leninista, né, soviética, no lugar da ditadura que existiu no Brasil. Sim, existiu uma ditadura. Então a esquerda trata os militares como os vilões da história, quando nem eles eram os únicos vilões, nem a própria esquerda era a mocinha da história. A gente tem que colocar isso às claras. E a esquerda, ela confunde um fato histórico muito bem definido, porque a ditadura, ela começa com o AI-5, ela não começa em 1964. O fato de a esquerda negar que existia uma vontade de tomar o país por parte dos comunistas em 1964 acaba enfraquecendo a luta dos esquerdistas honestos pela liberdade e pela democracia. Porque, de fato, em 1964, independentemente do regime o alto comando militar do Brasil ter relação com a CIA, isso aí é outro assunto. Existia, desde a coluna Prestes, uma militância organizada que estava, sim, infiltrada nas estruturas do Estado brasileiro e que, dentro do Estado e também nas ruas, estava organizando um golpe socialista. Qual é o problema, agora falando da direita? É negar que houve um regime militar, que houve de fato uma ditadura militar, perdão. Porque em 1964, a população brasileira, sob a ameaça do comunismo, se juntou. Você teve a marcha da família pela liberdade, você tem as organizações de base da igreja defendendo a democracia contra a ameaça comunista, contra os grupos organizados radicais, né? A militância armada, que ameaçava a integridade dos cidadãos brasileiros naquela época. Ameaçava o direito de propriedade, ameaçava o direito de liberdade de consciência, ameaçava o direito à vida. Então você tinha essa realidade de um comunismo perigoso que estava na sua efervescência ali por volta dos anos 60. E
e a sociedade brasileira, as instituições civis do Brasil, a sociedade politicamente organizada, se juntou para defender a democracia, que é a democracia baseada, sobretudo, nos direitos individuais, no direito de propriedade e na capacidade de livre iniciativa, que é o que caracteriza qualquer democracia. A população brasileira quis isso. Porém, e no caso, ela solicitou que os militares apenas defendessem esses direitos, com a condição de que, algum tempo depois, e o prazo médio de 4 anos, os militares devolvessem o poder para a sociedade na forma de eleições livres. Isso não aconteceu. E em 1900, pouco tempo depois, o AI-5 é instaurado e os militares dão um golpe na população. Não é na esquerda, é na população brasileira como um todo. A população brasileira, liberais, conservadores, libertários, anarcocapitalistas, comunistas, toda foi traída. Se bem que os comunistas não foram porque eles queriam também uma ditadura. Mas eu digo ali a centro-esquerda, a esquerda social-democrata, que foi traída porque queria liberdade, né? Independentemente de concordar ou não com a social-democracia, isso aqui é outra coisa. Então você teve esse problema aí. Então, existe ditadura após o AI-5. Então a direita que diz que não tem ditadura está errada, porque os militares que não eram liberais conservadores, não eram de direita puro sangue, implementaram aquele regime de, uns dizem de extremo centro, uns dizem de centro-esquerda na economia e direita na moral. Mas eles eram positivistas, então na verdade os militares se classificam no espectro à esquerda, por mais que você ache estranho, porque o pessoal que é tradicional na moral, defende a moral tradicional, que se classifica como conservador na moral, ele não é necessariamente politicamente de direita. Você tem até esquerdistas que têm uma visão religiosa, metafísica do mundo e que defendem o modelo marxista de sociedade. Então é importante pontuar isso. O filme não é panfletário, o filme é uma obra artística, é arte pela arte, não é arte engajada, não é propaganda gratuita. Existe um drama humano que é bem explorado artisticamente na fotografia, nos diálogos, no roteiro. Existe o conflito da alma que caracteriza a arte. E existe a expressão desse espírito que caracteriza a arte. O filme é muito bem construído nesse sentido. Quanto ao conteúdo político, ele não pode ser uma bandeira política da esquerda, porque a esquerda não pode pedir por democracia se ela é contra a democracia que hoje nós lutamos enquanto cidadãos brasileiros. No momento em que ela quer censurar a população, ela está defendendo algo muito parecido que a ditadura militar praticava. Aliás, igual e até pior. Quando ela não individualiza os casos do 8 de janeiro e pede que não haja anistia, ela está justificando que o que ela defende, a esquerda, é ditatorial, é violento. E ao mesmo tempo a direita não pode negar que existia um regime militar, porque existia um regime militar que não era de direita e que perseguiu a direita tanto ou mais até do que a esquerda. A prova disso é que os liberais conservadores foram varridos da vida pública. Carlos Lacerda, o maior símbolo da direita brasileira no século XX, foi destruído. A sua reputação foi destruída. Até o próprio Juscelino Kubitschek, um social-democrata, foi destruído também, né? Que se classifica de centro-esquerda, centro-direita. Juscelino é outra questão. Então não existiu nada de democracia após o AI-5 e não existiu nenhuma luta pela liberdade por parte da extrema esquerda durante a ditadura militar. A esquerda não tem moral, a extrema esquerda, no caso, não tem moral para usar o filme Ainda Estou Aqui como uma propaganda pela liberdade e pela democracia. É isso. O filme é uma obra de arte. Fernanda Montenegro é talentosíssima e nós devemos estar felizes por essa premiação, que não é uma premiação de um grupo político, é uma premiação de todo um país que tem um cinema que vale a pena ser visto. Abraço.